Em seu editorial de hoje, o Estadão alega que não passa de uma desculpa esfarrapada a narrativa bolsonarista de que o presidente eleito não consegue governar por culpa do Congresso e do Supremo. O jornal dá exemplos de reformas importantes aprovadas no governo FHC e no governo Temer e rechaça qualquer pretensão utópica na política. Eis um trecho, abre aspas. O argumento é um tanto perigoso para o regime democrático, uma vez que exclui a responsabilidade do governante em relação ao seu governo e, para piorar, atribui à ineficácia do executivo a separação dos poderes. Sob essa lógica, tivesse o presidente da República mais poderes e recaíssem sobre ele menos controles, as coisas seriam diferentes. Ou seja, a argumentação encaminha-se velada ou explicitamente para o autoritarismo. O jornal continua. A ideia é, no entanto, uma falácia. Quando quer, o presidente da República é capaz de governar, implementando o seu programa de governo e as suas propostas. Logicamente, não será capaz de realizar tudo aquilo que se propôs, mas conseguirá promover, a despeito de todas as dificuldades e oposições, muitos projetos e muitas mudanças. Fecha aspas. Em tese, o jornal está certo. A divisão de poderes serve para impedir arroubos autoritários mesmo, de qualquer lado. Flertar com utopias em política é sempre perigoso. A necessidade de contemporizar, de ceder, de enfrentar o mecanismo de freios e contrapesos, tudo isso impede uma concentração demasiada de poder que seria indevida e indesejável. Mas o jornal adota uma premissa absurda de que temos as instituições funcionando normalmente no país. O Estadão até hoje foi incapaz de criticar com veemência o abuso de poder supremo, por exemplo, ou de apontar as sabotagens parlamentares explícitas. O jornal resolveu levar a sério até mesmo a CPI patética. Tudo para colaborar com o desgaste de Bolsonaro. Tanto que o editorial conclui culpando apenas Bolsonaro pela situação toda e fazendo campanha por sua troca. Abre aspas. Semelhante eficácia do Executivo Federal foi vista no governo de Michel Temer. Em 2016, o Congresso aprovou a emenda constitucional do teto de gastos. Na época, Michel Temer tinha baixa aprovação popular e, mesmo assim, conseguiu instaurar a medida saneadora. Tal histórico é muito alentador, especialmente para depois de 2022. Quando se quer, quando se colocam os meios, é possível governar. Quais meios? Entre parênteses. Não é preciso ter um Congresso excepcional para que o regime democrático funcione. A separação de poderes dispensa utopias e perfeições, pois há freios e controles. Ao Executivo compete governar, conclui o jornal. Estranho o Estadão reconhecer reformas importantes aprovadas por FHC e Temer, mas não falar sobre os avanços institucionais do atual governo. Ora, não foi no governo Bolsonaro que tivemos a maior reforma previdenciária aprovada, o dobro de economia do que pretendia Temer? A independência do Banco Central, o marco de saneamento básico e muitas outras mudanças, as privatizações também que estão avançando. O governo atual não está paralisado, como dá a entender o jornal, mas há sim uma tentativa de sabotagem sem precedentes. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assim que saiu do cargo, admitiu ser oposição e hoje está coladinho no PT já. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de anunciar sua mudança para o PSD do Kassab, que estaria costurando ali seu nome como potencial vice de Lula. E é desnecessário mencionar, claro, todo o ativismo político do STF durante esse governo. O Estadão ignora tudo isso para fingir que a dificuldade de governar não tem qualquer relação com essas sabotagens, mas deriva somente da incompetência de Bolsonaro. Isso para não falar do caso da corrupção, já que sabemos bem quais métodos eram utilizados antes para a aprovação de muitas reformas, né? Um presidente, mesmo eleito com quase 60 milhões de votos, não pode tudo, e é bom que seja assim. Não queremos, afinal, um déspota esclarecido. A descentralização do poder é importante, para impedir o autoritarismo, sim, e nisso o Estadão acerta. Mas fingir que Bolsonaro é simplesmente incapaz de governar porque não sabe negociar com o Congresso, isso beira o cinismo. Não mencionar a postura golpista de alguns ministros do Supremo é pura desonestidade.
Bolsonaro, como um típico militar, enxerga o cenário de forma binária, com aliados leais e inimigos mortais. Não é o melhor exemplo para ninguém em termos de construção de pontes, é verdade. Poderia ter evitado também muito conflito desnecessário, mas responsabilizar o presidente, e apenas o presidente, pela dificuldade de avançar com certas pautas, ignorando todo o contexto golpista, isso é fazer uma péssima análise, deixando o essencial de fora apenas para atacar um desafeto político.